12 anos. Eu me lembro bem que eu estava chegando na rádio, naquele tempo, YP26. Meu colega, o Birajara Ramos, já faleceu, disse para mim: Nélio, eu vou trazer um garoto para estagiar com a gente. Você tem alguma coisa contra? Eu falei: absolutamente. Quanto mais gente aparecer, melhor. Aí ele me deu o Dário, aquele garotinho, calça curta. Eu disse: Dário, vamos começar. Mas ele foi. José Nélio Pereira de Andrade. Ai, velho. Tá bom. Caramba. Hein? Esse é o Nélio. Senta aqui um pouquinho, cara. Tá ouvindo aí? Aí, ó. Rapaz, tem tanto tempo isso, hein, Nélio? 1959. 1959. Caramba. Nós estamos em 2024. O ZYD 35, Rádio Siderúrgica Nacional. Foi assim que eu conheci a voz, né, e a ideia de quem é Dário de Paula. Na infância, a minha família ouvia rádio, né, e Dário de Paula lá na Rádio Siderúrgica Nacional. Eu era criança, né, e ficava na imaginação de quem é aquela voz, né? E é muito engraçado isso, que às vezes as pessoas têm um entendimento de uma voz, constrói uma imagem, né? E a imagem da voz, ela é muito importante, que não é só uma imagem que se tem de uma pessoa, mas de uma história. Gente. Aqui eu estive pela primeira vez há quase 70 anos. Eu tinha 10 anos de idade e me emociono até hoje. Em 1957, quando eu estive aqui pela primeira vez, a Rádio Siderúrgica funcionava plenamente. Isso aqui era uma coisa linda. A rádio foi construída para fazer uma emissora de rádio. E era um padrão de alto luxo, de alta definição. Era top de linha. Nem as rádios do Rio de Janeiro tinham instalações como essa da Rádio Siderúrgica Nacional. E aqui eu comecei a minha carreira. Para ajudar a família, Dário precisou começar a trabalhar aos 14 anos. Seu primeiro emprego foi no Banco da Lavoura de Minas Gerais e não durou 6 meses. Logo, foi contratado para programador da Rádio Siderúrgica. A história é boa, né? Porque a minha professora do segundo ano primário, Dona Marisa, ela nos levou para fazer uma visita à Rádio Siderúrgica. Isso aí foi... Quantos anos? Eu tinha 9 anos, mais ou menos, foi por volta de 1956. Bom, visitamos ali e tempos depois eu descobri que tinha na rádio uma programação para você aprender a ser radialista. Era o Clube do Estudante. Tinha programa domingo de manhã, tinha um rádio, um grande teatro, rádio teatro à tarde, no domingo também, 2 horas da tarde. De repente, acostumado a ouvir rádio e tal, tive o interesse de procurar a rádio para trabalhar na rádio, para aprender. E aí procurei a rádio. Aos 10 anos de idade, o Dário nascia radialista. É uma história fascinante, um caso fantástico, raro, talvez único até. O Dário tem uma bela caminhada sempre feita com muito amor, dedicação, talento, responsabilidade.
era Dário de Andrade era Dário Andrade por causa do Nélio de Andrade. Aí, de repente, todo mundo ia pensar que eu era protegido. Nélio, que você não ia ter sossego, que o pessoal ia saber o que era meu e para mim também. Dário de Paula virou nome de artista, né? Virou, pegou na veia. Dário de Paula. Narrador de primeira, fazia parte do primeiro time de narração do futebol da Tupi, numa época áurea do rádio, onde a competição era Rádio Globo, José Carlos Araújo e outros grandes, Edson Mauro. E aqui na Rádio Tupi nós tínhamos o Dário de Paula, do Alcei Bueno de Camargo, gigantes da comunicação esportiva. Quando houve uma mudança radical, uma nova direção assumiu os associados aqui do Rio de Janeiro, o Dário pensou em voltar para o interior, para Volta Redonda, e surgiu a ideia de ele fazer um programa, um show, mostrar as outras qualidades, outras virtudes, além da narração do futebol. Um improviso maravilhoso, um cara muito bem informado, politizado, engajado. Ele teve a ideia de fazer o programa. E aí, o Marcos Giacomo, que é o diretor de criação, de programação, diretor artístico da Tupi, e eu nos oferecemos para fazer aquela estrutura de vinhetas, trilhas, abertura, algumas ideias para o programa, porque o resto, o talento, o Dário já tinha. A minha parceria com o Dário começou lá pelos 90 e pouco, não lembro exatamente o ano. E aí eu comecei a fazer muita coisa para a região sul-fluminense, através do Dário, e também muita coisa, muita vinheta. Produzi muita vinheta para o programa dele, o programa Dário de Paula, que até hoje está aí, é sucesso, cada vez mais sucesso de audiência. A notícia, a entrevista, a reportagem, o comentário em cima do fato. Programa Dário de Paula. Olha, gente, há 34 anos essa é a minha rotina diária. Chego aqui ao meu estúdio às 4 horas da madrugada e inicio o meu dia de trabalho escrevendo o Pra Começo de Conversa, escrevendo também o resumo do noticiário esportivo. Olha, eu conheci o Dário Paula em, 45 anos, né? 45 anos quando eu entrei na Rádio Sul-Fluminense. E o Dário fazia parte da equipe de esporte da Rádio Siderúrgica Nacional. E eu fui convidado pelo Dário para fazer uma parte do programa Dário de Paula, parte de esporte. E estamos vindo aí ao longo desse tempo, fazendo um trabalho duplo, né? E está dando uma química legal. Partiu para fazer o papo de torcedor. A ideia do perfeccionismo dele com a minha ideia de querer avacalhar, acabou surgindo um papo de torcedor. Hoje a gente bate um papo como se fôssemos torcedores, não profissionais. A parte crítica, vamos dizer, séria do esporte, ele faz no primeiro horário, 6h30 mais ou menos. E a outra parte, o papo torcedor, é o que vier, a gente vai falando, não tem esse negócio. Profissionalmente, todas as pessoas que já trabalharam com ele têm uma coisa para falar. Ele é chato demais, ele é exigente, ele é perfeccionista. Então, a gente que já trabalhou, eu já trabalhei com ele muitas vezes, muitos anos, e todos os outros que trabalham com ele falam chato pra caramba. É muito, mas é uma chatice que leva à quase perfeição no trabalho. Então, quem não sabe o que ele sabe, aprende com ele. A geração que acompanha ele, desde aquela época que ele começou, ainda permanece. Mas ele também se reinventa e traz novos adeptos. Passa a ser professor de outros radialistas. Eu agradeço muito ao Dário pelo que eu sou hoje. A gente sabe do que depende de nós, mas a gente olhando para os mais velhos, pessoas que são exemplo para a gente acaba aprendendo muito também. O Dário me ensinou a dar valor ao trabalho, a gostar daquilo que faço, e trabalhando com ele eu vi outras oportunidades e pude pegar essas oportunidades, abraçá-las. Hoje eu consigo tocar a minha vida usando os ensinamentos que eu tive com o Dário de Paula. Primeiras pessoas com quem eu tive uma aproximação quando vim trabalhar aqui na região em 1979. E é alguém que nos ensinou muito
com o seu profissionalismo acima de tudo, e houve uma identificação assim muito imediata, porque a gente tem assim alguns conceitos muito próximos na maneira de trabalhar, na maneira de informar. Então, assim, para mim, um profissional de rádio muito completo e construiu uma história muito sólida, muito bonita aqui na região. Comecei a trabalhar com o Dário de Paula como operador de áudio, né, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade de comunicação e jornalismo. E a experiência que eu tive com ele é praticamente uma outra faculdade. Todos os dias tinha uma autoridade para entrevistar, um desafio, tinha também a publicidade. E ele sempre uma referência no rádio, né, dando as principais informações, emocionando as pessoas, né, ajudando as pessoas. Isso que o Dário sempre fez, né, ajudou a equipe a chegar onde a gente conseguiu chegar. E ele sempre muito verdadeiro, né, sempre muito com esse lado de professor dele, ensinando como fazer um trabalho de comunicação. Acho que é por isso que ele é referência no país como comunicador de rádio, fez história e faz história todos os dias. O Dário trabalhava com meu pai na Rádio Siderúrgica e eu brincava com os filhos do Dário nos corredores da rádio. E depois, na década de 90, o Dário entrou no estúdio de gravação e eu dei uma balançada e ele me pediu para gravar um comercial. De lá para cá, foi só felicidade. O Dário tem até hoje coração de estudante. Ele trabalha muito com emoção e também com razão. Há 29 anos eu comecei a trabalhar no programa. Eu trabalhava em outra empresa, tinha sido desligada e durante o meu processo para recebimento do Vale Transporte eu perdi minha carteira de identidade e a gente em casa já ouvia o programa Dário de Paula. E num desses dias eu ouvi o Dário dizendo que minha carteira estava aqui. Eu vim buscar e a menina que trabalhava com o Dário, a Lourdes, estava grávida e ia sair, licença paternidade. O Dário perguntou se eu queria ficar os 3 meses. Estou com ele há 29 anos. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu não sabia nada de rádio, nada. E com ele eu aprendi muito. Aprendi o que é certo, aprendi a tomar atitudes na hora certa. E esse é o Dário, pessoa de um coração grande. Um homem do bem, respeitado profissionalmente, respeitado como pai dos meus filhos, como avô. Então, é uma história que começou pela admiração, a admiração virou amor, e é um amor que dura há 31 anos e que nos faz muito bem. A forma que ele tem de tirar qualquer nível de estresse é ir para a cozinha. Então ele chega em casa, pode estar cansado, levanta às 3 da manhã, toma banho, vai trabalhar, sai de casa às 4h30, que é uma rotina que todo mundo conhece. E quando ele chega em casa exausto, eu vou observando, ele chega na cozinha, começa a picar cebola, e aí vai desanuviando o rosto. Quando eu vejo, ele está assim, completamente desestressado e fazendo comida. Eu acho isso muito legal dele, porque ele tem uma forma de desestressar do dia a dia, que é puxado, ele desestressa cozinhando. Um amigo, um mestre, um professor. O Dário é jornalista acima de tudo, ele ama o jornalismo, embora ele seja muito conhecido hoje como radialista, né, pelo programa que ele tem. O grande sucesso do Dário no rádio é porque ele transportou a experiência de jornalista que ele acumulou para o rádio. Então ele aprendeu como ninguém, integrar o jornalismo com um programa radiofônico. A lembrança que eu tenho do Dário de Paula, mais firme assim, é na época que eu estudava ainda, era criança, e minha mãe já colocava o rádio para saber que eu estou atrasado. Foi assim minha vida inteira, escutando o Dário de Paula de manhã, me marcou muito. E logo depois, quando eu fiquei mais velho, comecei a trabalhar, também me perseguia o olha a hora no ônibus que eu pegava todo dia para ir para o trabalho. O motorista deixava na altura da Dário de Paula, e eu escutei muitos anos da minha vida. Eu sou ouvinte sua de cadeirinha. Comprei um rádio só para te ouvir. Sábado, domingo, feriado, não tem Dário de Paula no ar? Ninguém sabe de nada. Fica tão ruim, aí não tem rádio ligado. Então ele conseguiu
realmente unir as várias experiências como jornalista, como repórter principalmente. Eu estimo o Dário, você pergunta quem é o Dário. Para mim, acima de tudo, o Dário de Paula é repórter. O rádio, ele tem que dar essa credibilidade. Um jornalista, uma pessoa que comunicava no passado, o que garantia o sucesso dele naquele presente e para o futuro dele era a verdade. E a gente precisa de notícias boas para que a gente possa levar a humanidade para frente. Obrigado, Dário de Paula. Um grande abraço. E os caras diziam que o rádio ia acabar, né? Naquele tempo. Pois é. Naquele tempo, quando surgiu a televisão, eles diziam, na década de 50, o rádio vai acabar. E o rádio sobrevive até hoje. Né? E agora com FM, mais qualidade de som claro, forte, puro, e não vai acabar. Não vai acabar. Você vê, o meu programa está com 34 anos. E só esse programa, né? Está com 34 anos. E quando dizem que vai acabar, aí aparece o canal no YouTube. Se ele sair do rádio, ele fica no YouTube. Se ele sair do YouTube, ele fica na web rádio. Não acaba. Não acaba. Pode acabar assim, como acabou a rádio. Rádio AM, né? AM não tem AM mais. AM não tem mais. AM não tem mais, agora só tem FM. E daqui a pouco vai ser só web rádio, você vai ver. Daqui a pouco nós vamos estar só na internet. A música não acaba, o rádio não acaba, a gente vai para a internet e daqui a pouco vai surgir outro meio de comunicação. E enquanto Deus permitir que a gente continue por aqui, a gente vai. O nosso dia começa com muita alegria e informação. E quando alguém participa é sempre um motivo de satisfação. Programa Dário de Paula, programa que é feito pra você e pra mim. A gente sempre de ouvido no Dário, o ano inteiro é assim. E mais um dia de trabalho já tá começando. Aumenta o rádio que ele tá chegando, comunicando com alegria e felicidade. Dário de Paula é a voz que te dá bom dia. Dário de Paula na tristeza ou na alegria. Dário de Paula, o amigo da cidade.